outro porém, que isso aí é um problema no detalhe, no tamponamento, que isso a gente precisa trabalhar, né? Então, a gente tem que, como arquiteto, pensar nesses problemas. Toda vez que a gente for escolher fazer um móvel tamponado, se ele for com a caixaria branca, a gente precisa tomar muito cuidado com móveis escuros, com tamponamento escuro. Por quê? O tamponamento, como eu falei, a porta ela precisa de uma brecha para que a dobradiça ela tenha um movimento. Então, consequentemente, a gente às vezes acaba enxergando um filetinho da fita borda lá no fundo, né? Então, como se fosse esse aqui. Esse aqui, tá vendo que tem um móvel aqui? Se eu boto a porta, eu posso enxergar esse filetinho aqui. E aí, quando é um móvel claro, muitas vezes você não enxerga. Quando é um móvel baixo, você não enxerga. Mas quando o móvel está acima dos teus olhos, você consegue enxergar devido à perspectiva. Então, a gente precisa se atentar. Por quê? Esse conhecimento, isso aí é padrão, tá? É padrão de loja. Só que a gente tendo esse conhecimento, a gente consegue se prevenir do problema. Então, uma solução é, quando você for trabalhar com móveis escuros, evitar talvez tamponar. Ou você pode até tamponar ele, mas tem gente que coloca a fita borda da mesma cor para não ter justamente essa linhazinha aparecendo ali, tá? Então aqui tá vendo que tá a fresta bem juntinha do móvel, do lado da lateral do tamponamento com a porta, mas ali na cava, lá você consegue ver uma linha branca. Isso pode vir a incomodar algumas pessoas, entendeu? A gente já teve clientes que se incomodou mesmo sendo padrão. E o cliente, ele não quer saber se é padrão. Então, a gente às vezes conhecendo o perfil do nosso cliente ele sendo detalhista, esses problemas que a gente faz a gente ganhar o nosso cliente. Então já sabe, móveis escuros a gente precisa ter cuidado se vai tamponar esse móvel. Às vezes vale mais a pena investir no móvel todo colorido por dentro, por mais caro que seja, tá? Então esses pequenos cuidados, isso é até justamente uma justificativa para o cliente, porque muitas lojas podem querer empurrar para eles o tamponamento. Isso não é um problema porque não é errado. A questão que pode ser que esse cliente se incomode em ver essa frestazinha aparecendo. E aí, Carol, mas eu gosto da estética do tamponamento. Muita gente gosta. Você tem uma solução, você pode usar uma dobradiça curva. E aí você vai ter essa mesma estética do tamponamento, mas você não vai ter essa fresta aparecendo. E às vezes você consegue economizar, tá? Tem muitas empresas que quando elas trabalham com tamponamento é justamente por isso. Compra em lote, né? O branco, consegue deixar ali e aí você só colora em volta. Mas muitos marceneiros, eles acabam cobrando o mesmo valor do tamponado para o branco devido à mão de obra, tá? Então, como ele já compra material caro, então dependendo do teu fornecedor, você pode escolher uma forma projetual, tá bom? Então, esses são, assim, alguns detalhes que a gente precisa se atentar. Isso a gente precisa detalhar, porque se o fornecedor ele coloca qualquer coisa, imagina no teu tampo ficar essa emenda feia aqui aparente, né? Você fez um tampo lá de um corporativo, aí fica uma emenda assim em cima, não é? A pessoa se apoiando e deixando a sujeira. Então, infelizmente, a gente tem que botar essa emenda para algum lugar. Então, às vezes, a gente escolhe colocar para o lado, né? E dependendo, se o cliente ele quer investir, é uma coisa, um detalhe muito especial. Se você quiser fazer algo chanfrado, você tiver uma mão de obra muito boa para isso, às vezes vale. Assim, a gente nunca fez, porque é um trabalho muito difícil de se fazer o chanfrado, porque tudo que é quina, a gente tem fica quebradiço, a gente perde um pouco a resistência do material, né? A gente está dividindo o material no meio ali. Então, nem sempre aquilo ali fica muito... Não tem uma sustentabilidade, né? Não é algo que fique durável. Então, dependendo para que vai ser usado aquilo ali, não é muito aconselhável, tá? Mas é uma opção, tem clientes que fazem, tem clientes que gostam de ter esse acabamento em 45 graus. Então, dependendo da tua mão de obra, é uma opção. Então, a gente tem que pensar, tá, gente? Então, detalhou, tamponamento, não deixe na mão do seu fornecedor. Escolha onde vão ficar as emendas desse tamponamento. Vai ser na lateral, vai ser no tampo, tá? Lembre-se, querem porta alinhada, a gente tem que pensar em colocar sempre 2 milímetros a mais da espessura dessa porta, para que o tamponamento, a porta não fique passando do tamponamento, que isso fica horrível, tá? Bom, essas são alguns detalhes que eu queria trazer para vocês, a importância disso, que muitas vezes a gente deixa passar, a gente não coloca essas emendas que são necessárias, porque é uma limitação da chapa, é a forma como se produz. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima live que a gente vai fazer.